Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, domingo 30 de maio de 2021, vejamos o Evangelho do dia narrado por Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras, meus amados irmãos, perdoe todos os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui, mais uma vez, esse santo evangelho maravilhoso, onde Jesus faz lá suas observações, vamos dizer assim, pedindo, e ordenando a seus discípulos que idem por todo o mundo, batizando-os e anunciando o Evangelho. A toda criatura ele pede aqui. E ele diz que foi dada a ele toda a autoridade no céu e sobre a terra. Olha só que interessante. Foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e sobre a terra. Então, meus amados irmãos, nós temos que observar que isso aqui é muito importante. E os discípulos, ao verem Jesus lá no monte, conforme era previsto de se encontrarem, eles prostraram-se diante dele, mas ainda assim alguns teve dúvida. Ou seja, a fragilidade humana, a nossa falta de fé, assim também os discípulos que conviviam com Jesus todos os dias e via ali todas as obras do Mestre Jesus, ainda assim, em determinados momentos, determinadas situações, eles tinham dúvida. Isso, meus amados irmãos, é a fragilidade humana. Nós muitas e muitas vezes estamos ali diante da verdade, sabemos que é aquilo ali, mas é algo dentro de nós que nos provoca aquela dúvida. Será que é? Então, quando a gente coloca aquela interrogação, será? Então, de alguma forma, nós estamos duvidando. Mas isso faz parte do ser humano e eu digo para vocês que Jesus, o nosso Pai, Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele nos perdoa e nos dá a condição de tocar a vida como sempre Ele fez. E aí o interessante é que Ele ordena aos seus discípulos, dizendo: ide pelo mundo, batizai todos os povos e anunciai o Evangelho a toda criatura. E aí, ele acrescenta que eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É um amor incondicional, um amor sem limite, esse amor do nosso Deus. Vejam só, ele ordena a seus discípulos para que ide ao mundo, batizando-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e observando seus mandamentos como eles os ordenou. Ou seja, observando os mandamentos de Jesus como ele ensinou para todos nós. Porque nós também somos discípulos de Jesus. Nós também temos essa responsabilidade, temos essa incumbência de ir pelo mundo anunciar o Evangelho de Jesus a toda criatura. E que todos sejam batizados, porque o batismo é quando nós ganhamos, né? Aquele ritual do batismo é quando nós ganhamos o Espírito Santo. A partir dali nós nos tornamos cristãos e filhos de Deus. Ou seja, a partir dali nós ganhamos uma alma nova. E nos tornaremos cristãos e filhos verdadeiros de Deus após o batismo. E ele diz aqui, eu fico até comovido, que ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, aqui Jesus nos dá a entender que ele não nos abandona em instante algum. Aconteça o que acontecer, ele está conosco todos os dias até o fim do mundo. Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós somos filhos do nosso Deus amado. E o nosso Pai Celestial enviou seu Filho Jesus a este mundo para a nossa salvação. Tanto é verdade que aqui ele pede a seus discípulos que idem pelo mundo, batizando a todos e levando o Evangelho a toda criatura. E que ele termina dizendo que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso é maravilhoso, é muito gratificante e graças a Deus por nós termos assim um Pai tão maravilhoso, tão bondoso, e sua misericórdia é infinita para com todos nós. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, abençoado pelo nosso Pai Celestial. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desce e permaneça sobre todos vocês, e tenham todos um santo e maravilhoso domingo.